Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Fala Cinecoff Podcast, trazendo para você informações, assuntos importantes e muita gente bacana, Luciano Vilela. A gente vai falar de um assunto muito importante que parece que, infelizmente, não sai de moda, que é a intolerância religiosa. E, nesse sentido, houve um evento nos últimos dias aqui em Foz do Iguaçu, justamente para discutir, para debater essa temática e unir forças, né, religiosas no sentido de ir contra tudo isso, que é um absurdo. Para falar um pouquinho sobre isso, nós estamos recebendo aqui no nosso podcast, Fala Cinecoff, a Mazael Saad, que é presidente do COMPIR, que é o Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial aqui em Foz do Iguaçu. Mas é um prazer recebê-la aqui no nosso podcast e é uma honra recebê-la aqui. Seja bem-vinda. Obrigada, gente. Obrigada, André. Obrigada, Luciano. Obrigada a Larissa, né? A nossa, como diz o... Operadora, editora, faz tudo. Nossa, muito bom. Obrigada. Um abraço a todos aqueles que estão ligadinhos, ouvindo o Fala Cinecoff, né? Nesse podcast maravilhoso. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, tá? Mas então, antes de mais, vamos fazer uma avaliação desse evento que aconteceu em Foz do Iguaçu, justamente unindo forças religiosas para combater essa intolerância que a gente sabe que infelizmente, não tem fim. O evento aconteceu domingo, né, às 20h30, ali na Mesquita Branca. Vamos passear, porque assim, eu estava ali enquanto compira, ajudei bastante na divulgação do evento e na mobilização, né? Ele estava bastante representativo, né? Um evento ele só é importante, válido, quando ele tem representação das mais variadas, neste caso, das mais variadas crenças religiosas, né? Eu avalio que é importante esse momento de debate, eu avalio neste momento que foi importante, foi um evento bem importante e necessário. Quem esteve Participando, que tipo de representações religiosas tiveram? Nós tivemos os muçulmanos, né, que naturalmente eles eram os coordenadores da atividade, os evangélicos, ali o pastor Gilson. Nós tivemos a Laismara, que ela é presidenta do Conselho Estadual de Religiões de Matriz Africana e Povos Tradicionais. Tivemos o Sheik, a vereadora Anice, que estava, o doutor Luciano da OAB, e uma representante dos juristas muçulmanos, né? Que estava ali também. Nós tivemos, assim, na plateia, teve o COMPIR, né? Que é o Conselho da Promoção da Igualdade Racial. Os espíritas também estavam na plateia, que se manifestaram, e também um representante da comunidade judia aqui de Foz do Iguaçu. mas quando a gente fala em intolerância religiosa, há poucos dias aqui em Foz do Iguaçu a gente presenciou um triste caso de intolerância religiosa, de uma violência contra uma mulher da comunidade muçulmana aqui de Foz do Iguaçu. Dá para se falar que aqui em Foz do Iguaçu essa intolerância está mais escancarada por ser uma cidade que abriga tantas culturas diferenciadas? Eu acho que é uma avaliação bastante complexa, né? Complexa. Porque nós já tivemos e nós temos um desrespeito enorme, né? Um racismo enorme religioso com relação à religião muçulmana. Por exemplo, os meninos são chamados de turquinho, as meninas de turca, o homem-bomba. Isso é um tipo de preconceito, de racismo com os povos muçulmanos, né? Eu acho que eu não sou muçulmana, mas sou muito amiga da comunidade muçulmana por ser, né, esposa de um árabe, apesar do meu esposo ser ortodoxo. Mas esse racismo na fronteira sempre existiu. O que acontece é quando você se sente autorizado, né? E nós tivemos um momento de escancarado que autoriza você a sair do armário e ser racista, né? Contra os muçulmanos, contra as religiões de matriz africana. Esse é um caso que aconteceu, que para a mulher muçulmana tocar nela, tocar no hijab dela, é horrível, porque vai tocar no sagrado dela, naquilo que ela acredita. Você vai tocando no sagrado de uma mulher. Agora, é muito mais comum a gente ter aí os terreiros de religião de matriz africana ser apedrejado. E isso não é uma vez ou outra, é cotidianamente. É que eles não denunciam. Eles temem, inclusive, a perseguição.
Por isso que não denunciam. Mas E não levam para divulgação maior. não levam. Eles estão mudando isso, tá? Os povos de religião de matriz africana, eles estão mudando isso. Por exemplo, eu conheço uma senhora, a mãe Edna Tibaru, ela foi presidenta do Conselho da Promoção da Igualdade Racial. O terreiro dela foi, em um ano, ele foi mais de 4 vezes apedrejado, Que absurdo uma coisa dessa. né? E a gente sente isso, inclusive a gente começou até a dar formação, né, para os profissionais de saúde, o pessoal da linha de frente, sobre as pessoas negras e sobre as pessoas de religião de matriz africana. Por quê? Às vezes ela quer ir lá com o turbante dela, às vezes ela está de preceito, ela está vestida, mas ela precisa de um médico. E aí chega lá, as pessoas têm que saber como tratar ela, né? E as muçulmanas, as mulheres principalmente, né? Elas, aqui em Foz do Iguaçu, é muito comum você encontrá-las com as suas vestes, aquelas que usam lenço, hijab, é muito comum. Agora, você ser autorizado a ir lá e tirar, se sentir autorizado, né, tirar o hijab de uma mulher é muito grave, né? Eu acho isso muito grave. Além de tirar, cometer uma violência contra a mulher no local público, todos vendo. E o que me indignou uma cena, que eu acho que indignou muitas pessoas, que alguns homens também presenciaram essa cena, não fizeram nada também, que eu achei um outro absurdo, o que aconteceu com essa mulher. Nesse caso, a omissão, eu acho que eu não sei se é exatamente igual, mas ela é tão baixa do que a própria execução de um crime desses. Exatamente. E eu acho que a omissão também, né? Eu acho que o estabelecimento comercial, ele foi omisso quando ele pega um agressor de uma mulher, primeiro porque as mulheres, além de agrediu ela no seu sagrado, né? E depois agrediu fisicamente. Sim, Exatamente. Né? E além de ter tudo isso, o cara é simplesmente colocado para o lado de fora do estabelecimento. E que segurança que essa mulher tinha se ela saísse quando sai? Ele cometeu um crime. Quando a gente comete um crime, a gente tem que chamar as autoridades policiais para que elas vão lá e tomem as devidas providências. Exatamente. O estabelecimento também foi omisso. Que segurança nós, mulheres, temos, sobretudo as mulheres religiosas, de estar num estabelecimento como esse? A gente sente assim essa... Estranho, porque Foz do Iguaçu deveria ser diferente. Justamente porque abriga aqui várias diversas culturas. etnias, várias culturas, vários povos. E se tu for analisar de forma superficial, é um local onde a gente se entende. Mas a gente pega casos como esse, que eu espero muito que sejam isolados, embora não seja, mas eu quero muito que isso aconteça o mais breve possível. Mas deveria ser bem ao contrário, né? Essa realidade aqui na cidade. A gente fala muito sobre inclusão, né? Inclusão das pessoas. E quando a gente fala sobre inclusão, a gente fala sobre a inclusão, inclusive, das pessoas vivendo no mesmo ambiente, pensando diferente e sendo diferente. Sim. Né? E o que isso acontece quando o racismo, o que ele faz? O racismo, o preconceito, ele faz o quê? Ele acaba favorecendo a segregação, porque daí nós vamos andar só entre os nossos. A gente não vai ter uma adesão social coletiva. A gente vai começar a viver segregado, porque entre os nossos nós não temos medo, porque eles estão igualzinhos nós. Sim. Mas a gente tem que entender que a gente vive numa fronteira altamente miscigenada, altamente misturada, com pessoas do mundo inteiro vivendo aqui ou passando por aqui. E isso é muito forte, porque se nós não conseguimos conviver com o diferente, nós não podemos viver numa cidade turística que vem gente do mundo inteiro, porque a gente não sabe como receber as pessoas diferentes. Porque a gente tem assim esses modelos, esses exemplos e para que as coisas comecem a se modificar, não passa muito pelos líderes religiosos? Passa também. Eu acho que existem 2 linhas, penso eu, né? Na questão religiosa, existem várias coisas, é bem complexo. Primeiro, nós temos o quê? Uma legislação brasileira que criminaliza, inclusive, né, esses atos de racismo. Nós temos legislações e mais legislações e mais legislações. O Brasil, ele é um Estado laico. O que significa a laicidade do Estado? O Estado laico, ele é um Estado que ele não tem uma religião preferida.
ele abrange todas as religiões e os processos governamentais, eles estão afastados dos processos religiosos. Significa o quê? Você tem livre escolha para uma religião. Você pode professar qual você quiser, que o Estado brasileiro tem na sua Constituição proteger você. Você pode ser de religião de matriz africana, você pode ser muçulmano, você pode ser evangélico, você pode ser católico, você pode ser judeu, você pode ser o que você quiser, budista, o que você quiser. O Estado brasileiro tem na sua legislação, né, na sua Constituição, a obrigação de te proteger, porque ele é um Estado laico, é um Estado sem religião, ele não tem religião. Essa é uma coisa. E o Estado, você sabe desde quando que o Estado brasileiro é laico? Desde 1890. Já tem uma data, já. Já tem muitos anos. Ele tem Bastante, são 1890, gente. É quase 200 anos. Então, não, vai fazer 200 anos. 200 anos que o Estado brasileiro é laico. Que ele tem essa característica. E, no entanto, quando você entra, por exemplo, na Câmara de Vereadores, nós temos o que lá? Símbolos de religião. Ao passo que não tinha que ter nenhum ou todas, né? Eu sempre falei, não pode ter um, não. E olha que eu sou uma pessoa cristã, tá? Eu sou cristã, eu professo a fé cristã. E não pode ter nenhuma, ou tem que ter todas, né? Agora, quando a gente vai conversar, quando a gente vem para o lado da fé, né, do direito à fé, do direito ao sagrado, perpassa por diálogos entre eles, porque eu acho assim, às vezes, na pregação das religiões, para eu existir, eu tenho que banir uma. Isso. E isso é mais anti-sagrado do mundo, né? Não existe nada mais anti-sagrado do que se quase todas as religiões, o alicerce dela é o amor não mata, o amor constrói, não é isso? Como é que eu vou ter que banir você para eu existir? Que amor é esse? Que amor é esse? Né? Isso até o Sheik falou, eu não sei se foi o Sheik ou o pastor falou, que amor é esse? Se o alicerce das religiões, da fé, é o amor a Deus, o amor a teu próximo, né? O amor à natureza. Então, é o amor, né? E aí o amor, ele destrói para que eu possa existir. Então, esse diálogo, para saber que eu tenho a liberdade de escolher como que eu vou amar a Deus e adorar a Deus, e amar o meu próximo. Então, é esse entendimento que tem que ter as religiões. Pois é, essa taxatividade, né, de exclusão ao mesmo tempo, como daquela assim, não, essa é a correta, essa é a certa, essa é que leva para o paraíso, o resto vai ser condenado, não sei, para o inferno, essas coisas todas que a gente ouve com uma certa frequência, inclusive. Isso já faz com que haja uma seletividade, né? Ou seja, preconceituosa, de passagem. Então, eu acho que esse é um dos pontos que eu acho que precisa melhorar. Essa é a minha, essa é a verdadeira. Essa é que segue o caminho de Deus. Essa que as outras, né, tu tá sendo iludido. A verdade é que ninguém quer ir pro inferno, né? O irmão sabe bem que ele já tá no inferno. Já estão fazendo inferno aí, A né? verdade é que ninguém quer ir pro inferno, mas já estão fazendo um inferno na vida das pessoas, de alguma forma. Exatamente, É exatamente. sobre isso. Mas eu acho assim que independente de existir um céu ou um inferno, ou um paraíso com as virgens, ou não sei o quê, como todo mundo fala, ou o Ori, né? Independente de eu reencarnar para corrigir os meus erros desta vida, eu acho que a gente tem que viver bem. Isso aí. Né? A gente tem que viver bem e conviver bem. Não viver bem, mas conviver bem. Porque viver bem, mas conviver bem é eu, Luciano, Andréia. Exatamente, Né? exatamente. Se eu tratar bem alguém, isso encaixa em qualquer religião. Exatamente, é isso, é sobre isso, né? É o respeito, né? Eu tive um pastor, ele chamava Antônio, o nome dele é Antônio ainda, né? Ele dizia assim, mas a gente tem que ser, assim, uma pedrinha de vários ângulos, para a gente se encaixar nos lugares com respeito e dedicação a todos. Eu dizia, o senhor sabe o que é isso mesmo? Eu quero ser essa pedra. Quero ser essa pedra polida ainda, essa pedra polida. Como é que foi o debate nesse evento que teve? Que tipo de assuntos foram direcionados ou soluções foram tiradas para isso? Foi tirada, né, uma carta, né, que foi apresentada ontem
teve uma audiência pública na Câmara de Vereadores às 9 da manhã, foi tirada uma carta com os princípios e aquilo que as pessoas acham que deve ser assim colocado em prática dentro do município, né? Foi entregue à vereadora Anice essa carta. Possivelmente ela vai transformar a carta num projeto de lei, eu não sei qual vai ser o encaminhamento dela, mas o debate ele partiu muito da percepção, né, de que cada religião tem do respeito. Foi feito várias perguntas, né, direcionada a cada pessoa e ela respondia aquilo que ela achava que era certo. Mas o legal é que cada fé, cada crença ali representada, ela colocou a sua percepção, né? Dessa unidade, a percepção do evento, a importância do evento, a percepção que ela tem da religião dela. Por exemplo, a Laís Mara colocou a percepção que ela tem dentro da religião de matriz africana, onde ela colocou todo o preconceito, todo o racismo que esse povo sofre, né? O pastor Gilson, que é o presidente do COPEF, que é o Conselho dos Pastores Evangélicos de Foz do Iguaçu, ele falou muito sobre o amor, né? Ele falou muito sobre Jesus, a percepção que Jesus tem dessa vida e do amor ao próximo, né? A mensagem que Jesus traz dentro dessa perspectiva da convivência, né? O Sheik, ele trouxe também, né? Até vou pegar o nome do Sheik aqui, porque não é um Sheik daqui, né? É um Sheik que veio de São Paulo, né? E ele tem até um canal, sabia? Eu gostei demais dele, né? Ele tem até um canal, eu sigo ele. Ele colocou, né, também a percepção dele, né? Eu achei, assim, legal. E nós também perguntamos, né? O Compir, ele pegou mais na perspectiva do combate ao racismo no viés legal, né? No viés legal da legislação, que o doutor Luciano contribuiu, o doutor Luciano da UAB, ele contribuiu também com a gente nesse sentido, né? Mas diz uma coisa para mim, nesse encontro, várias culturas, várias religiões, o que dá para falar numa linha geral a maior preocupação nesse momento aqui em Foz do Iguaçu? Que, em linhas gerais, todos estão preocupados com isso e a gente deve ser uma medida emergencial, deve ser uma política pública, a gente deve continuar esse debate. O que mais se trouxe à tona? Olha, o mote maior foi a intolerância religiosa. Nós do Compir já não chamamos de intolerância, nós chamamos de racismo. Porque a intolerância, eu acho que é uma palavra muito, muito ruim. Eu tenho que te tolerar, né? Não tenho que te tolerar, eu tenho que te respeitar. Foi assim, é o respeito, eu não tenho que tolerar. Parece assim que eu estou te aguentando. Te aguentando, é muito forte. E você respeita aquilo que você conhece. Então, eu acho que a gente tem que se conhecer. Eu tenho que conhecer a religião muçulmana, a religião muçulmana tem que conhecer a religião cristã, a cristã tem que conhecer os povos de religião de matriz africana. A gente tem que se conhecer e se respeitar. E saber que esse rito é dos muçulmanos. Porque o muçulmano tem um deles que reza 3 vezes por dia, outros 5. E as mulheres usam hijab. Tem mulher que não usa, mas nem por isso ela deixa de ser muçulmana. As mulheres de religião de matriz africana, cujo a grande maioria são mulheres negras e homens negros, eles usam turbante, eles usam roupas coloridas, eles usam vantajosas, eles usam, e eles têm os rituais deles também. Eu tenho que conhecer isso para eu poder respeitar. Tolerar, eu te tolero, mas você é insuportável, eu estou te tolerando, não é isso. Não vou estourar contigo. Não vou estourar contigo, não é isso, a gente tem que se respeitar. Agora, eu acho que intolerância religiosa é um nome, assim, bastante forte, mas porque nós, da comunidade negra, nós falamos racismo religioso. Racismo. Eu queria entender assim, como é que é o trabalho do Compir nesse sentido. Que tipo de ações vocês têm no dia a dia mesmo, no sentido de tentar lutar contra tudo isso? O Compir, ele tem assim, ele recebe denúncia, ele despacha as denúncias, ele também, por exemplo, nós trabalhamos, o Ministério Público do Trabalho mandou uma demanda para nós, de uma empresa que teve um caso de racismo. O Compir sentou com o Ministério Público do Trabalho para decidir e deliberar o que seria feito nesse sentido, porque nós somos conselho. É conselho. O conselho, ele não executa, ele dá conselho baseado em legislação. Portanto, o conselho, ele tem a obrigação de conhecer muito legislação para poder deliberar sobre aquela temática, aquele problema. E, por exemplo, agora nós estamos trabalhando para formar ou
Plano Municipal de Políticas Públicas de Combate ao Racismo e de Combate ao Racismo. Neste plano, ele nada mais é do que um compilado de todas as leis que tem, tanto nacional, estadual, e lei municipal, porque o município tem lei de combate ao racismo, o município tem lei de inclusão, e a gente vai colocar tudo nesse plano. Esse plano, ele dirige as políticas públicas de combate ao racismo, né, e promoção da igualdade racial. Ele é um plano que dirige. Nós estamos trabalhando nele agora para a construção dele. Estamos tentando já fazer... porque, assim, esse plano ele funciona... ele é construído pela sociedade civil e o governamental. Então, junta esses dois entes, a sociedade civil pode vir, ela é convidada, a gente faz as reuniões com as temáticas, saúde, educação, assistência social, coloca todos os temas. Que tem que ter um envolvimento, né? Tem que ter. Coloca todos os temas e você vai escolher um tema. Eu quero trabalhar na educação. Eu quero trabalhar no... Cada um escolhe um tema. E a gente está construindo esse plano. Também fizemos o fundo, a lei do Fundo Municipal da Promoção de Igualdade Racial e Combate ao Racismo, agora na nossa gestão, a gente também já fez. Por quê? O fundo, ele busca recursos para tratar as políticas. Então, existe um sistema chamado CPF, que é conselho, a cidade tem, P de plano, que nós estamos organizando, e F, que é o fundo. Nós temos que ter o conselho, o plano e o dinheiro para executar as políticas. Então, nós estamos trabalhando nessa perspectiva para que o conselho, de fato, seja mais ativo e mais atuante, né? E o que está faltando em termos de políticas públicas hoje? Quer seja nível municipal, estadual, federal? Falta muito. Falta muito. Falta muito mesmo. Eu tenho uma coisa comigo que é bem forte. Nós não precisamos criar mais leis. Nós precisamos executar as que já existem. Né? Existe uma lei que é 10.639, que depois ela veio com a 12.000, eu nunca lembro o nome dessa lei, que é a lei, é uma lei fundamental para o combate ao racismo. Mas é fundamental. Se ela fosse aplicada, hoje, desde que ela foi implementada, que acho que foi 2003, hoje nós teríamos um mundo um pouquinho melhor. Mas ela não foi. Então, o Estado brasileiro, ele viola o direito humano das pessoas pretas e pardas e indígenas, quando ele não aplica essas duas leis na escola. É uma lei, e essa lei tem que ser aplicada pelos municípios na sala de aula e ela não é colocada em prática. E é uma lei que ela veio, de fato, para trabalhar o combate ao racismo, a intolerância religiosa, promover a igualdade racial. E quando ela não é aplicada, o Estado brasileiro ele viola o direito humano das pessoas pretas, viola o direito das pessoas pretas que os outros conheçam elas, e viola os direitos humanos das pessoas não negras de ter o conhecimento. Existe uma normalização, parece, né? Ou seja, se normaliza muito do que acontece, justamente para tentar amenizar, mas aí é como se estivesse colocando a sujeira para debaixo do tapete. Né? Exatamente. E eu te digo isso, que não é num governo, não é no outro, são em todos. Sim. Porque se você faz uma lei e coloca na gaveta, é uma letra morta. Exatamente, então, não tem aplicabilidade, né? É sobre isso. E fazer mais leis também, para quê? Para quê? Se você não está aplicando de forma correta as que existem já, fazer números, isso aí vai se engavetando cada vez mais. Isso mesmo, né? Falar com uma pessoa querida, igual a Mazé, assim, que conhece, que sabe, que luta, uma lutadora aqui em Foz do Iguaçu, né, Luciano Vilela? Já de alguns anos, né, Mazé? Quanto tempo? Você é da onde? Você é aqui de Foz ou não? Eu nasci em Ortigueira. Ali na região, perto de Faxinal, né, Telêmaco Borba, eu nasci ali e fui menina para São Paulo, né, bem criança, eu saí daqui na década de 74, né, fomos para São Paulo, para a região do ABC Paulista. Dali, minha família mudou para o interior de São Paulo, uma cidade chamada Mogi Guaçu. E eu fiz faculdade, né? Eu estudei administração, né? Depois eu entrei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, fiz geologia, pasmem. Meu Deus! Estudei lá, fiz geologia, né? Estudei geologia e voltei para cá, para São Paulo. E de São Paulo eu vim para cá. Eu conheci o meu esposo no colégio, quando eu estudava em São Paulo. Aí ele veio para cá e eu fui para o Rio fazer faculdade. Aí, quando a gente se encontrou de novo, a gente se casou e eu vim morar em Foz. E aí tomou água do Rio Boici. Eu vim para ficar 15 dias, meu bem.
Tô aqui até hoje, com 2 filhos, 7 cachorros. E que fique muito tempo aqui, Mazé, que fique muito tempo. Agora, no movimento popular, né, na luta, eu tô desde que eu tinha 13 anos. Ai, Mazé. E no ABC Paulista ainda. Ali era o fervo, né? Ali era o fervo, ali esquentava tudo. Esquentava, a gente tinha que ir ou ir, né? A gente ia e começamos. A gente começou dentro do movimento estudantil, né? Defendendo a escola pública, gratuita, de qualidade. A gente queria mudar o mundo, a música do Cazuza cabia muito na nossa vida, né? Aquela garota que queria mudar o mundo, a gente tinha essa vontade de mudar o mundo. E eu nunca perdi essa vontade. Pois é, ainda tem, né? Tenho. Ainda tem. E muita, né? E muito, porque eu é. conheço a Mazé, assim, ela tá sempre nesse alto astral, com ideias, com sugestões, com projetos que fazem a diferença. Que venham muitas Mazés, não só aqui em Foz do Iguaçu, mas no mundo, Mazé. Obrigada pela sua participação conosco, Mazé. Eu que agradeço, Luciano, agradeço, Andréia, assim, um prazer enorme estar aqui com vocês, com as pessoas que estão nos ouvindo. Alegria. Obrigada. Parabéns pelo trabalho, pela luta, por essa questão Da força. força, né, que é sempre necessária para que as coisas não se esmoreçam, né, que isso é o mais importante. Obrigado pela presença aqui no nosso podcast. Obrigada. Um abraço a todas e todos. Obrigada, Mazé. E o Fala Cinecoff Podcast dessa semana vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau. Tchau.